Olha só, a gente está falando a respeito de din-din, dinheirinho, e a gente vai continuar falando a respeito disso, sobre patrocínio. Algo muito importante, algo importantíssimo dentro do futebol. Torcedor, entenda que o clube precisa sempre valorizar a sua marca, porque hoje não, há muito tempo, o futebol é muito caro, extremamente caro. Então, os clubes precisam valorizar sua marca. Um levantamento feito pelo GE apontou que o Atlético está na 9ª posição entre os patrocínios master. Bota os números na tela aí pra gente, Gabriel, meu querido, que eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem a situação. Patrocínio master, aqui que vai no barrigão da turma. Corinthians, 120 milhões por ano. Flamengo, 85 milhões por ano. Palmeiras, 81 milhões por ano. São Paulo, 52 milhões por ano. Grêmio, aproximadamente 30 milhões por ano. Internacional, o mesmo número, 30 milhões. Botafogo, 27 milhões. Cruzeiro, 25 milhões. Atlético, 18 milhões. Ô Breno, o torcedor, ele hoje cada vez mais, ele entende a importância de se ter patrocínios nas camisas. Alguns reclamam que vai ficar parecendo um abadá, mas sabe da importância disso. Cota de televisão, patrocínio, marketing, isso. Aqui é tanta coisa que a gente já fala. Há um tempo atrás, surgiu a polêmica dos ingressos. Os ingressos do Atlético são muito caros. Isso, Queloto apresentando números do Brasil inteiro e mostrando que o do Atlético é sim um dos mais caros do Brasil. Enfim, algumas pessoas falaram que para se ter time forte, precisa ter ingresso caro. Breno Galante falou isso. Pra mim, a minha insignificância dentro do cenário esportivo, eu vejo que patrocínio, que valorização de marca, isso sim faz time forte. Isso, pra mim, faz elenco forte. Não é terceirizar a não busca de patrocínio, a não busca de reforços na conta de torcedores. Porque o ingresso, por mais caro que ele seja, ele não bate uma cota de patrocínio ao ano. Não bate. Então, Brenão, eu queria sua abertura nesse momento para fazer uma análise sobre mercado, sobre o quanto isso pode ser maléfico para o Atlético em suas movimentações financeiras ao decorrer do ano. Porque, para mim, cabe aos gestores valorizar mais essa marca. O Atlético vem de Campeonato Brasileiro de 21, Copa do Brasil de 21, Recopa 22, fazendo ótimas campanhas em Libertadores, fazendo ótimas campanhas em Copa do Brasil, enfim, em todas as competições que o Atlético entra, o Atlético é um time que protagoniza, é um protagonista. Ver o Atlético na 9ª posição e com números tão abaixo dos primeiros colocados, não te preocupa, Bento? Me preocupa, mas eu acho que nessa tabela vale fazer uma avaliação seguinte. Os números de Corinthians e de Flamengo são algo exorbitantes que a gente nunca vai conseguir ver os times de Minas chegar nesse patamar. Sim. Pela questão da quantidade de torcedor, pela exposição que existe no eixo Rio e São Paulo. Então, talvez se você analisar e balizar pelo Grêmio e pelo Inter, você vê que a diferença ainda existe, mas não é tão grande. Porque, só para exemplificar justamente isso que você está colocando agora. O Grêmio e o Inter, 30 milhões. O Atlético, esse contrato que fechou, que parece que já teve uma renovação, já teve uma mudança, vai receber um pouco a mais nas próximas temporadas, mas enfim, esse valor que estamos analisando, que é fato, é informação, o Inter e o Grêmio 30 e o Atlético 18. Mas vale lembrar que é o seguinte, né? O contrato do Atlético termina no final do ano. O que foi feito agora foi um reajuste no meio do período, era 14, era até menos, né? Foi para 18, com algumas metas pode chegar a 25. Esse contrato foi fechado em 2021. Existia uma realidade bem diferente de mercado, então a gente tem que ter essa análise.
Agora, a minha expectativa é, ao final desse contrato, aí eu vou poder chegar e olhar e falar assim, olha, o Atlético se mobilizou para poder fazer um bom negócio, porque olha como é que está o Grêmio, olha como é que está o Inter, diminuiu, igualou. Agora, eu acho que é até assim um pouco injusto a gente poder fazer, porque vários desses clubes aí, ao longo desse período que o Atlético está com esse contrato fixo, eles renovaram. O Cruzeiro, se eu não me engano, foi em 2022 que ele conseguiu 22, né, Manu? fazer, 22, se eu não me engano, em 23, 2022. início da temporada, 23. 23. Pois é, 23 conseguiu um valor maior, mas o Atlético ia fechar 2021. De lá você tem uma melhora nisso. Agora, eu acho que a grande questão é, você falou muito bem da exploração da marca. Tudo gira em torno de dentro do campo. Se você tem um time bom, o torcedor vai a campo. O torcedor indo a campo, o seu time tem resultados melhores. Tendo resultados melhores, o patrocinador vai querer patrocinar. Então tudo gira em time, você tem um time forte. Venda de camisa. Venda de camisa, uma série de coisas. Quando uma você tem um engrenagem. time que ele não está de bem com o torcedor, que ele não dá resultado, cara, tudo não funciona. Então, mas peraí. Thiagão, me socorra. Mas eu não nessa aí. falei que tem que ter ingresso caro para poder montar. Não me coloque socorra palavras nessa na aí. minha boca. O Atlético, desde 2020, ele apresenta times competitivos. Ou eu tô errado? Não, certíssimo. Tô certo? Talvez Tô certo. 22, Não, mais ou menos. Vamos lá, mas esteve na vitrine? Esteve na vitrine. Disputou quartas de final de Libertadores. Sim, perdeu pro Palmeiras. Perdeu pro inclusive. Palmeiras. Dá para entender essa lógica tão tridimensional quando a gente olha o mercado? Você morou em São Paulo, você tem uma vivência muito grande em São Paulo, você sabe o que é o mercado de São Paulo. Claro que os times de São Paulo estão bem à frente. É que eu acho que a nossa comparação tem que ser a que você fez mesmo, Elton. Tem que ser com o Internacional e o Grêmio e com o Cruzeiro. A comparação aqui em Minas, se você pegar a comparação de Minas Gerais, mercado de Minas Gerais, com São Paulo e Rio, infelizmente a gente não vai conseguir competir. Não tem como competir, do ponto de vista financeiro. A gente compete por outras questões, por uma administração mais bem feita, por um time que conseguiu ser montado muito melhor. Mas, do ponto de vista financeiro, infelizmente, a gente não compete. Eu até acho que esse é um grande problema do futebol brasileiro, mas enfim, aí é uma outra discussão. Mas eu tendo a entender o que disse o Breno. Eu não pensava dessa forma, não, e o Breno me convenceu. Eu tinha um pensamento completamente diferente. Mas o fato de ter sido alinhado este contrato lá atrás, e a realidade ser outra, a gente estava no meio de uma pandemia, a situação era mais complicada. Eu tendo a tirar um pouco o pé nas críticas que eu faria. Porque eu faria algumas críticas em relação a isso. Mas com tudo que disse o Breno, eu consigo entender. E aí, infelizmente, de fato, é um contrato que foi alinhado lá atrás. E o Cruzeiro, sim, tem um ótimo contrato. Eu acho até que dá para ser melhor já, dos dois. Mas agora tem a questão de os dois contratos estarem vigentes. Existem outros interessados. O grande problema é, esses outros interessados chegarão e pagarão multas, como aconteceu no caso do São Paulo. São Paulo tinha um contrato, semelhante ao do Cruzeiro, inclusive. E aí o São Paulo conseguiu um contrato melhor, pegou parte desse dinheiro do contrato e o próprio São Paulo arca com a multa com a antiga fornecedora de material esportivo, com a antiga patrocinadora Master. Então, assim, se o Atlético conseguisse algo melhor nesse momento, eu acho que talvez esse seria o melhor caminho. O Valu, quando a gente divide todos esses valores pensando mensal para a exposição da marca, para tudo que tem, realmente, para times como Atlético e Cruzeiro, é uma disparidade absurda. É realmente muito distante, mas aquilo que mostrou esses dados, né? Acho que Atlético e Cruzeiro agora tem que procurar diminuir a distância para o São Paulo, né? Que, salvo engano, mostrava ali 50 milhões, que realmente Corinthians, Flamengo e Palmeiras é uma realidade quase inatingível. 52. Então é isso mesmo. O Atlético, no seu próximo contrato, tem que tentar, pelo menos, independente de ser ou não o atual patrocínio Master, pelo menos ir atrás de situações que possa quase que dobrar, pelo menos, né? Mesma coisa o Cruzeiro também, até porque esse tipo de situação não penso que possa regredir, né? A não ser que aconteça realmente uma catástrofe esportiva com a instituição. Mas fora isso, a tendência é de progressão e realmente esses valores, como chamou bem a atenção o Breno, daqui a 2 anos, de repente, a gente vai estar falando que esses números não são tão significativos, são menos significativos do que hoje ainda, porque está crescendo cada vez mais empresas querendo entrar nesse mercado e disputando, né? As equipes de uma forma geral.
Pedrão, você acha que o Atlético, o Cruzeiro, deve valorizar mais a força dessa marca, a força do torcedor, o tanto que isso representa e tentar não, bater de frente e bater o pé para ter, no mínimo, quando for fechar negociações, se igualar a Grêmio Internacional. É claro que eu já falei aqui a respeito do mercado de São Paulo, que é muito difícil se bater. Flamengo é impossível alcançar, mas os valores de Inter e Grêmio tinham que se aproximar mais de Atlético e Cruzeiro. Eu acho sim, Elton. Agora eu concordo com o Breno, concordo com o Fernandes, concordo também com o Valor, só tem um ponto. O Inter e o Grêmio são patrocinados pelo mesmo banco, que é um banco público. Me assusta um pouco o Cruzeiro e o Atlético, esse contrato já é um contrato recorrente, tem coisa de 20, quase 30 anos que esse banco patrocina o Grêmio Internacional, porque é um patrocínio conjunto. Lá no Rio Grande do Sul, você tem que patrocinar os dois, senão você arruma briga com o estado inteiro. Então eu acredito que o Cruzeiro e o Atlético poderiam, pelo menos, chegar mostrando, olha, o Grêmio e o Inter estão ganhando isso de um banco público, é um banco público. Você, que é meu fornecedor, meu patrocinador, que é do meio privado, poderia, então, pelo menos brigar por esse fator, porque quem está colocando o patrocínio no Grêmio Internacional é uma empresa de capital misto, né? O banco é majoritariamente público, mas tem um investimento pequeno privado, mas é o Estado do Rio Grande do Sul que patrocina. Então, acho que esse, pelo menos, do Grêmio do Internacional, o Cruzeiro e o Atlético poderiam igualar.